Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. E nós começamos aqui agora o nosso estudo conjunto para respondermos a um ouvinte acerca de quando a vontade do Eterno não bate com a minha vontade e, na verdade, eu quero desejo de todo o coração que seja feita a minha vontade. No caso dessa pessoa especificamente, ela está apaixonada por uma pessoa e ela quer, esse relacionamento para ela é muitíssimo importante e ela quer porque quer, não é, que esse rapaz dê tudo certo para que os dois fiquem juntos. E essa é uma vontade que ela tem muito forte no coração dela, não é? E algumas coisas estão acontecendo nesse relacionamento que ora vai, ora vem, ora vai, ora vem. Mas ela coloca aqui que ela gostaria imensamente que fosse feita a vontade no caso dela, não é? Então eu até coloquei como brincadeira no Facebook, seja feita a minha vontade, não é? Então, queridos, vamos pensar um pouquinho junto acerca desse ser feito à vontade. Porque qual é o grande problema que nós vamos enfrentar na nossa vida? Quando o Eterno quer alguma coisa que nós queremos justamente o que Ele quer, ótimo, não é? Quando Ele quer alguma coisa que bate com aquilo que nós desejamos, é maravilhoso, não é? Mas quando Ele quer alguma coisa que seja feita que não é bem o que nós queremos, aí a coisa começa a tomar um outro caminho, um outro rumo. Vamos ler lá de novo aquele texto clássico que você tem que escrever, colocar lá no box, não é? Colocar lá no vidro, no espelho do banheiro de manhã, não é? Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Eterno. Meu querido e minha querida, a renovação da nossa mente se dá de duas maneiras. Uma delas é pela palavra, a palavra é a única capaz de mudar a tua mente, e pela paz, que excede entendimento, que é a única poderosa para guardar a tua mente das agressões desse mundo, né, dessas situações que nós temos experimentado e vivido e que traz em todo o tempo medo para a gente, não é? Então, olha só, querido meu, querida minha, existe um texto que foi deixado para a gente, inclusive na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, versículo 10, você vai ler o seguinte: venha o teu reino e faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. E uma das coisas que nós temos pedido para o Eterno, não é? Que o Eterno venha e cumpra nas nossas vidas a vontade dele. Não é? Que venha o reino dele e que se faça a vontade dele. Nós oramos isso, mas muitas vezes isso não é verdade nos nossos corações. Nós oramos que seja feita a vontade dele, mas nós temos uma vontade forte. O ser humano é um ser desejante, meu querido, minha querida. Então, o que acontece? Nós temos desejos de coisas. E nem sempre, aliás, eu ousaria dizer, se a nossa mente não foi transformada ainda completamente, quase nunca a nossa vontade vai ser a vontade do Senhor, não é? Nós vamos ter desejo de vingança, nós vamos ter desejo de justiça, nós vamos ter desejo de ira. A ira não é pecado, viu, meu querido, minha querida? Então, acontece alguma coisa, você fica irado, indignado, o problema é o que você faz com a ira, não é? Por isso que os Salmos diz: esqueça a ira, abandone o furor, certamente isso acabará mal. Porque a ira, ela vai te conduzir a fazer alguma coisa, somente pode irar-se e ele realmente vai consumar a ira dele por meio da justiça, mas não por meio da vingança. O que vai ser colocado sobre a terra e o que a terra vai passar, de maneira nenhuma é uma vingança, mas é o que é direito de recebermos aquilo que está por vir, não é?
Olha, meu querido, minha querida, ninguém mais do que Yeshua, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, experimentou essas disparidades, não é? Eu não quero entrar em algumas discussões aqui com vocês que possam trazer mais algum conflito teológico na cabecinha de vocês. Mas eu tenho que te dizer que o Eterno pensa de um modo e Yeshua de outro em muitos momentos das Escrituras. Não é? A maneira que o Eterno vê as coisas não é a maneira que Yeshua vê as coisas. Não é a maneira que Jesus vê as coisas muitas vezes. Vamos lá? João 17, 24 e Yohanan 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, na oração sacerdotal que Yeshua faz em João 17, ele diz que o desejo dele é quando a gente aceitasse ele como Senhor e Salvador, o desejo dele é que a gente já fosse automaticamente levado para a glória dele, não é? Estivéssemos a glória dele, que nem tem gente que lê esse texto e acha, nossa, Senhor, como Yeshua é exibido, não é? Quer ficar mostrando a glória dele. Não, meu querido, a glória dele protege, a glória dele nos abriga, a glória dele consola, não é? Então, ver a glória do Senhor é você estar abrigado, protegido e consolado, né? Então você precisa compreender o que essa palavra significa. Do contrário, realmente, a visão que as pessoas vão ter é, olha, eu gostaria que você estivesse lá no prêmio que eu vou receber, porque assim todo mundo veria quanto eu sou poderoso. E não é nada disso. Ele tem essa glória nele mesmo e pertence a ele essa glória. É a glória do Pai que está sobre ele. Lucas 22, 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, Yeshua disse, porém que não se faça a minha vontade, sim a tua. Novamente, nosso Senhor está com uma ideia, não é? De que ele não quer passar por aquilo pelo qual ele nasceu para cumprir. Claro, chegando próximo de uma situação de perda, de uma situação onde o maior temor de Yeshua era que ele jamais ficou sem a presença do Pai sobre ele, e quando ele se tornasse pecado, como o Eterno não pode ver o mal, certamente o Eterno não poderia estar olhando para ele. Por isso que nós lemos a frase que ele fala, não é? Eli lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Mas na sequência ele chama ele de Abba, na nossa tradução não veio uma palavra fundamental, porque Abba seria uma palavra de amor ao Pai muito grande, uma palavra de amor terno pelo Pai. E ele diz, Abba, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então ele sabia que o Eterno estava ali do lado dele e ele já havia concluído, e tanto que antes disso ele fala, está consumado. Um dia eu vou trazer um estudo para você aqui sobre as últimas frases do nosso Senhor Yeshua antes de partir daqui da terra dos viventes e voltar de modo glorioso, não é? Com o corpo completamente glorificado. Mas aí você diria, céu, eles só divergiam de ideia quando o nosso Senhor estava aqui na terra, não é? Porque aí ele estava como homem, ele estava sujeito aos sentimentos humanos também. De jeito nenhum, meu querido, minha querida. Lucas 13 conta uma situação antes dele vir para o mundo, uma situação que aconteceu antes dele estar aqui. Porque o nosso Pai, as pessoas muitas vezes não compreendem a natureza do Eterno, por isso talvez brinquem tanto com as coisas dele. Se as pessoas tivessem a compreensão de como nós devemos honrá-lo, como nós não podemos usar o nome dele como pontuação e como nós não podemos ficar todo o tempo invocando o nome dele gratuitamente, não é? Eu acredito que esse temor começaria a ser formado no nosso coração. Então, meu querido, minha querida, antes do nosso Senhor vir para cá, houve uma situação muito interessante que o nosso Senhor narra para a gente em modo de parábola. Em Lucas 13 diz o seguinte, então Yeshua, Jesus, proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Olha que coisa interessante, tinha uma figueira plantada na vinha. Aqui é um grande mistério, meu querido, minha querida, que eu vou precisar de muito tempo para explicar o que isso quer dizer dentro dentro das Escrituras, não é? Mas vamos seguir aqui para você compreender o que aconteceu. Vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse o viticultor é o pai, não é? Há 3 anos eu venho procurar fruto nessa figueira e eu não acho. Pode cortá-la. Para que ele está indo ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor,
deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela, lhe põe estrume, e se vier a dar fruto, bem está, mas se não, o Senhor pode mandar cortá-la. Isso aqui, meu querido, ele está narrando, olha só que ideia tinha o Eterno, olha, ele cuidou 3 anos, não é, daquela figueira, aquela figueira não produziu frutos, ele falou, olha, eu vou cortar, porque além de tudo está ocupando o espaço que eu poderia colocar vinha, não é assim, meu querido, minha querida? Aliás, o lugar onde estava plantada justamente a oliveira era no meio da vinha. Você precisa compreender essas coisas que são tão profundas, não é? E olha só que interessante, o nosso Senhor não concordou. Falou, olha, pai, não faça isso. E uma coisa interessante para você que gosta de história, procure saber que 300 anos antes do nosso Senhor vir, houve um grande investimento do Eterno em relação ao povo de Israel. E só houve deteriorização do judaísmo, não é? Os sacerdotes deixaram de ser escolhidos pelo Eterno, não é? Caifás, inclusive, ele tinha um cargo ali, ele era genro do sumo sacerdote, o sumo sacerdote tinha comprado o cargo, o negócio estava gravíssimo, não muito diferente do que hoje se vê, não é, meu querido, minha querida? Eu não gosto de ficar tratando isso porque parece que eu estou todo o tempo criticando, e eu não estou criticando. Quando é constatação, não é crítica, não é, meu querido, minha querida? E aí o que acontece? Impressionantemente, não é? Nosso Senhor ficou aqui 30 anos sobre a terra, não é verdade? 30 anos, mais 3 anos e meio de ministério, por volta do ano 70, após a vinda dele, o templo foi destruído, Israel foi completamente dividido, completamente, não é? Tomaram a Jerusalém, tomaram a Jerusalém, e tudo que nós tínhamos de referência acabou em relação a este povo que só voltou a ter uma nação novamente há muito pouco tempo atrás, menos de 70 anos, né? Completamos 70 anos de Israel em 2018, um ano de um marco muito grande, não é? Há muitas profecias bíblicas acerca dos 70 anos de Israel. Então, meu querido e minha querida, aqui nós vemos uma situação onde provavelmente esse assunto aqui se deu, não é? Quando o Senhor veio para cá, ele pediu que deixasse por mais um ano poderíamos dizer que seria uma semana de 100 anos, não é? E é impressionante que realmente o Estado de Israel deixou de ser nação justamente nesse período, né, dos 33 mais os 70, e nós damos 103 anos e meio. Então, meu querido e minha querida, nessa ocasião o Eterno usou de misericórdia e estendeu mais um período sobre Israel, não é? Mas Yeshua sempre cumpriu a vontade do Eterno. João 6,38 diz, porque eu desci do céu não para fazer minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. É muito importante que você saiba que ele é o pão que desceu do céu, viu, meu querido, minha querida? Ele desceu do céu, não é? Porque as pessoas aí têm tantas teologias contrárias. Você precisa compreender que ele desceu do céu, ele é o verbo encarnado. João 5,30, eu nada posso fazer de mim mesmo, mas da forma que eu ouço eu julgo. O meu juízo é justo porque eu não procuro minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. O interessante do julgamento de Yeshua é que não era um julgamento de vingança, mas sempre baseado na mishpah, na justiça. E a mishpah é muito mais do que a nossa palavra justiça em português quer dizer, não é? A vontade do Eterno, meu querido e minha querida, sempre será feita. Eu vou ler para você um texto de Isaías 46, de 8 em diante. Pecadores, lembrem-se disso. Pensem bem e tenham juízo. Lembre do que aconteceu no passado e reconheçam que só eu sou Deus, que não há nenhum outro como eu. Desde o princípio anunciei as coisas do futuro e há muito tempo eu disse que iriam acontecer. Eu afirmei que o meu plano seria cumprido e que eu faria tudo o que eu havia resolvido fazer. Eu estou chamando um homem para que venha do Oriente, de um país distante. Ele vem rápido como a águia para fazer o que eu ordeno e eu vou cumprir o que prometi, porque certamente sempre se executará tudo o que planejei. Então, meu querido, minha querida, o Eterno, ele vai sempre trabalhar para que a vontade dele seja cumprida. Qual é o problema quando nós pegamos uma outra via, não é? Eu vou falar um pouquinho sobre se casar errado, não é? Quando você se casa errado, você, no mínimo, está destruindo 4 vidas. Você está destruindo a sua,
da pessoa que o Eterno tinha para você, que vai provavelmente se casar com outra pessoa, que também vai fazer infeliz, porque ele não era para estar com aquela pessoa. E assim, consequentemente, viu, meu querido, minha querida? Porque a outra pessoa que se casou com ele, ela talvez também fosse de outra pessoa. E assim, no caso do seu marido, que talvez não era a vontade do Senhor que vocês estivessem juntos, você vai estar destruindo, ele vai estar destruindo a vida dele, não é, no caso, da pessoa que deveria ser a esposa dele, que ele poderia fazer feliz. E assim, isso não tem fim, não é? Quando nós mexemos numa peça do tabuleiro da vida, meu querido, minha querida, nós comprometemos todo o tabuleiro, nós comprometemos tudo que está por ser feito, não é? Por isso que tanta gente aí que se diz ter conhecimento, que são iluminados, né? Eles gostam muito de usar o tabuleiro xadrez, não é? Como piso, mas na verdade todos nós vivemos no tabuleiro xadrez. Do contrário, você não viveria numa rua preta com listas brancas, não é? A sua vida não seria regrada do preto no branco, não é? Escrito em preto sobre um papel branco. O teclado de um piano não seria preto no branco. Então existem muitos mistérios acerca tanto do som que nós ouvimos, quanto de onde nós andamos. Isso não é só aqui no Brasil, viu, meu querido, minha querida? É no mundo todo. No mundo inteiro as ruas são pretas com listas brancas. Então, meu querido e minha querida, nós precisamos compreender que lutar contra a vontade do Eterno, a gente vai sofrer consequências, e se nós tivermos um pouquinho de juízo, como ele pede aqui, olha, tem um pouco de juízo, não é? Nós vamos nos voltar para quem para nos ajudar, quando nós tivermos feito a besteira? Somente ele virá ao nosso socorro, meu querido e minha querida. Por isso eu gostaria de deixar para que você compreenda como Yeshua viveu aqui, como nosso Senhor Jesus, ele viveu na terra dos viventes. Ele viveu de um modo maravilhoso, majestoso, sabendo que a vontade dele só poderia prejudicar o projeto do Todo-Poderoso, não é? Muitas vezes, como ele mesmo antes pediu, Pai, olha, não tira essa figueira daqui, me dá um ano, né? Mais 100 anos foi dado a Israel após a vinda de Yeshua. Me dá mais um ano para que eu possa tratar dela, não é? Então, meu querido, minha querida, esse ano foi dado. Há coisas que o Eterno vai conceder a você e vai conceder a mim, que são desejos do nosso coração, como está escrito no Salmo, não é? Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Porque se você se alimenta das Escrituras, meu querido, minha querida, você não vai se opor àquilo que o Eterno te disser que tem que ser feito, não é? Então, o que eu quero deixar para você de recado, da parte do Todo-Poderoso na sua vida, é assim, o desejo do Senhor é que você não sofra. O desejo do Eterno é que você faça as coisas acertadamente. O desejo dele é que você não venha a sofrer nenhum dano e não cause nenhum dano na vida das pessoas, não é? Porque muitas vezes, meu querido e minha querida, quando nós não estamos na vontade do Senhor, nós arrastamos muitas pessoas com a gente. Eu sempre lembro do que aconteceu na Alemanha nazista, não é? Por meio de um austríaco, Adolf Hitler, sim, austríaco. Você não sabia? Hitler não era alemão, viu, meu querido e minha querida? Hitler era austríaco, não é? Então, por meio de um austríaco, uma nação inteira foi conduzida a uma situação de extermínio de tantas e tantas vidas. Aliás, do próprio povo alemão, viu, meu querido e minha querida? O povo alemão sofreu extraordinariamente com a guerra. O povo alemão sofreu perdas, fome. O povo alemão teve uma recessão aterrorizante. Para quem não sabe, o quanto o povo alemão sofreu. Então, meu querido e minha querida, nossas decisões, elas podem mudar o mundo, mas também pode destruir o mundo de alguma pessoa ou de muitas pessoas. Meu desejo nessa manhã, com esse aconselhamento para você, busque ao Senhor, jejue, ore, busque dele. Há situações onde você tem de pedir sinais, sim, meu querido e minha querida. A situação onde Gideão coloca ali a lã na eira, não é? Você tem várias maneiras do seu secreto com o Eterno de pedir. Tem uma pessoa muito querida aqui que me procurou. Ela estava com uma situação de muita perda, muito dano em relação ao sentimento dela por uma pessoa. E eu fiz um propósito com ela. Eu falei, olha, você não vai procurá-lo. Se ele não te procurar em uma semana, vamos fazer um acordo com o Senhor. É porque essa é a resposta do Senhor para o seu coração, de que esse não é a pessoa que o Senhor tem para a sua vida.
E essa pessoa linda do meu coração, ela falou, então, Céu, vamos fazer esse propósito. Nós oramos uma semana. No último dia, ela me escreveu e disse, Céu, hoje é o último dia. E ele não me procurou. Então, nós tomamos aquilo como não sendo a vontade do Senhor. Faça um voto com o Eterno. Deixa Ele dirigir, conduzir a tua vida, a despeito dos teus sentimentos, porque Ele tem cuidado de você, meu querido e minha querida, e Ele tem o melhor, Ele não tem tristeza. Nós somos imediatistas, mas o Eterno, Ele tem uma bondade acima do nosso entendimento. Meu esposo, eu gostaria um dia que ele compartilhasse isso com vocês. Eu vou ver se ele grava isso para mim. Ele não pode estar aqui fisicamente, mas ele tem se dedicado a poder gravar um pouquinho. Eu vou pedir para que ele faça isso. Meu esposo procurava uma esposa de uma maneira bastante intensa. Em todos os lugares onde ele foi, ele disse, ali não está. Até um dia que ele falou, chega, não vou mais procurar uma esposa. E ele sentou no fundo da nossa casa, levantou os olhos para o céu, ainda ele não conhecia o Senhor. E ele disse para o Eterno, falou, Pai, o Senhor pode se dar o luxo de me deixar sem utilidade aqui na terra. Né? O Senhor pode me desperdiçar. Então, se o Senhor quer que eu fique aqui sozinho, sem produzir nada, sem poder ter uma esposa ao meu lado, e sofrendo muito, viu, meu querido e minha querida, porque um homem ficar sozinho, a experiência dele, olha, foi algo tremendo. Conhecer a história do meu esposo me fortalece em muitas áreas de minha vida. E ali, eu me lembro logo que nós começamos a namorar, não é? Eu não sabia de nada disso, o Eterno veio falar conosco e disse para ele já o conhecia, né? Depois ele já tinha aceito o testemunho de Yeshua, já era um homem voltado com um novo nascimento, fez a Techuvá, voltou para o Eterno. E aí ele foi tão interessante, ele me narrando ali, nós estávamos orando e o Senhor falou com ele, falou fortemente, falou, eu te ouvi quando tu estava sentado ali na escada, não é? E depois ele me contou tudo isso. Então, meu querido e minha querida, antes que meu marido o conhecesse, antes da conversão do meu esposo, o Senhor já ouvia o que ele falava com ele. Quanto mais nós que conhecemos a verdade e somos uma nova criatura. Então, meu querido e minha querida, não deixa a tua vida ser dirigida pelo teu próprio rumo. Tome a vestimenta do Mashiach, tome a vestimenta de Yeshua, tome a vestimenta de Jesus sobre você. Permita-se ser revestido da vontade do Todo-Poderoso na sua vida. E você verá coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe.